Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a estudar a teoria geral do direito probatório. Vamos continuar pelo tópico que está na tela aí para os senhores, a admissibilidade dos meios de prova, meios típicos e atípicos. Vigora o princípio da ampla liberdade probatória. Aceita-se o emprego não apenas dos meios de prova tipificados no ordenamento, mas de todos os demais que não sejam ilícitos nem moralmente inadmissíveis. É o que se vê do artigo 369 do CPC. Assim, meios típicos de prova são expressamente previstos na ordem jurídica. O Código de Processo Civil contempla os seguintes: depoimento pessoal das partes, documentos, oitiva de testemunhas, perícias e inspeção judicial. O Código alude ainda à ata notarial, confissão e exibição de documento ou coisa, mas eles não constituem propriamente outros meios de prova, distintos dos acima referidos. A ata notarial consiste em hipótese de documento público extrajudicial que, por força de seu emprego cada vez mais frequente, mereceu atenção destacada do legislador. Portanto, é uma espécie de prova documental. A exibição de documento ou coisa constitui a disciplina de uma modalidade de produção da prova, isto é, atividade probatória, quando o documento não está em poder daquele que requer sua produção. Por fim, a confissão também não é meio de prova, mas resultado probatório, que pode ser obtido pelo depoimento pessoal, por prova documental ou até mesmo testemunhal. Mas também são admissíveis meios atípicos de prova, isso é, meios que, embora não expressamente disciplinados na lei, permitem ao juiz a constatação da existência ou inexistência de fatos. Para tanto, é preciso que tais meios atípicos não sejam ilícitos nem moralmente inadmissíveis. É o que consta, como nós já afirmamos, do artigo 369 do Código de Processo Civil, assim como do inciso de número 56 do artigo 5º da Constituição Federal. A questão crucial em matéria de prova atípica reside em saber quando determinado meio probatório pode ser verdadeiramente qualificado como atípico e admitido em nome da liberdade das provas, e quando ele não passa de uma deturpação ou um desvio de um meio típico de prova, produzido com um déficit garantístico ou de credibilidade. Pense-se no seguinte exemplo: em vez de ir pessoalmente inspecionar um local cujo exame é fundamental para a solução
do litígio, estamos a falar, portanto, da inspeção judicial, meio típico de prova. O juiz determina que o oficial de justiça proceda a tal verificação e depois lhe relate suas conclusões. Isso é um meio atípico de prova ou uma inspeção judicial terrivelmente mal feita, a ponto de estar desvirtuada em sua essência. Na medida em que as garantias fundamentais sejam respeitadas, no exemplo dado respeito ao contraditório, na própria produção da prova seria fundamental, o princípio da liberdade probatória justifica a admissão de provas como essa. Mas ela não terá necessariamente o mesmo valor que a prova típica. Além disso, na medida em que se identifiquem defeitos ou pontos duvidosos na produção dessa prova, caberá a realização da prova típica, sempre que possível. Já o tema da ilicitude da prova será examinado a seguir, provavelmente em outro vídeo, inclusive. Vamos ver como é que vai ficar a extensão desse vídeo. Mas, desde logo, cabe ponderar qual o significado da referência a, aspas, meios moralmente admissíveis no texto legal. Esse é mais um dos campos em que o direito jurisdiciza a moral. O meio probatório que for moralmente ilegítimo é vedado pelo ordenamento. Isso significa que mesmo um meio que, em princípio, talvez pudesse ser considerado legal, na medida em que imoral, não poderá ser utilizado. Tome-se como exemplo a gravação de uma conversa telefônica ou presencial por um dos próprios interlocutores. Diferentemente da interceptação feita por um terceiro, tal gravação é reputada lícita. No entanto, a depender do contexto em que isso se faça, tal gravação estará maculada por gravíssimo defeito ético. A ausência de hierarquia entre os meios de prova e as exceções. Em regra, não há hierarquia entre os meios de prova. Como já destacado, o processo civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado do juiz, plasmado no artigo 371 do CPC. Vale dizer, não há prevalência de um meio probatório sobre outro, podendo o juiz chegar à solução da lide com base nesta ou naquela prova, desde que fundamente sua decisão. Há, todavia, exceções à ausência de hierarquia dos meios de prova. São casos em que, por força de expressa determinação legal, por um lado, o emprego de um meio de prova é vedado ou restringido e, por outro lado, o convencimento do juiz fica, em certa medida, com menor espaço de liberdade. São situações em que o magistrado não pode formar sua convicção sobre determinado fato por outro meio de prova, que não o legalmente exigido. Fala-se, nesses casos, de tarifação legal da prova. A própria lei dá um peso, um valor para a prova. No CPC de 2015, claramente evitam-se regras dessa natureza. Por exemplo, não foi reiterada a norma prevista no CPC de 73 que proibia a prova exclusivamente testemunhal para comprovar a existência de contratos em valor superior a 10 salários mínimos. Era o que constava do artigo 401 do Código Buzaide. Mais do que isso, revogou-se o caput do artigo 227 do Código Civil, que estendia essa mesma limitação aos negócios jurídicos em geral. Vejam o inciso 2º do artigo 1072 do CPC, que trata dessa revogação. Foi também revogado o artigo 230 do Código Civil, que previa que, nos casos em que a lei excluísse o cabimento de prova testemunhal, também não seria admitida a prova mediante o emprego de presunção, a não ser que se tratasse de presunção legal. O mesmo inciso 2º do artigo 1072 cuidou dessa revogação. Mas ainda existem exemplos de tarifação legal da prova em leis esparsas. Retome-se o já citado exemplo
da proibição de prova meramente testemunhal para demonstração de tempo de serviço para fim de aposentadoria. Vejam o parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8.213 de 91. Nesse caso, a proibição tem caráter estritamente processual. O direito material, em regra, não exige, para a caracterização da atividade laboral necessária para fins de aposentadoria, uma contratação com forma escrita. Tanto é assim que bastará o início de prova escrita de fatos secundários para a comprovação do tempo de serviço. Por exemplo, as certidões de nascimento de filhos do sujeito que pretende comprovar o tempo de serviço, emitidas em diferentes datas nos últimos 30 anos, nas quais consta, na qualificação do pai, a profissão de trabalhador rural. Especialmente na doutrina, regras desse tipo são vistas como reserva. Muitos autores reputam que elas ofendem as garantias constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, pois as partes são impedidas de usar todas as provas possíveis para demonstrar sua razão, e a própria separação de poderes, pois o legislador intromete-se em campo que, em princípio, deveria caber ao juiz, o da formação do convencimento sobre fatos da causa. No entanto, a jurisprudência, inclusive do STF e do STJ, não tem compartilhado dessa orientação. Normalmente, tem admitido as regras legais sobre tarifação da prova. Próximo item, as regras sobre a forma dos atos jurídicos, direito material. Devem ser diferenciadas as normas que limitam os meios de prova e a formação do convencimento do juiz, examinadas no tópico anterior, das normas sobre a forma dos atos jurídicos. Aquelas, como visto, são de direito processual. São propriamente regras sobre prova. Essas segundas, as que tratam sobre a forma dos atos jurídicos, são direito material. Estabelecem pressupostos formais para que o ato jurídico, no plano do direito material, tenha existência jurídica, validade ou eficácia. Considerem-se os seguintes exemplos, entre muitos. Primeiro exemplo, necessidade de escritura pública para a validade do negócio jurídico de transferência de imóveis, artigo 108 do Código Civil. Segundo exemplo, a imprescindibilidade da inscrição na matrícula imobiliária para a existência de transferência de propriedade de bem imóvel, artigo 1245 do Código Civil. Terceiro exemplo, as exigências formais para a eficácia perante terceiros da transmissão de crédito, artigo 288 do Código Civil. E quarto exemplo, as formalidades essenciais para a celebração de cada uma das diversas modalidades de testamento, artigos 1864, 1868 e 1876 do Código Civil. Essas exigências formais, reitere-se, estão no plano do direito material. Nesses casos, não há propriamente nenhuma limitação probatória de natureza processual. Não se limita o convencimento do juiz. Não se restringem os meios de prova. Simplesmente, se a forma prevista em lei não é observada, o ato, no plano do próprio direito material, não existe, ou não é válido, ou não é eficaz. Então, de nada adiantará, por exemplo, 15 testemunhas declararem, de modo idôneo e consistente, que o réu transferiu para o autor a propriedade de um imóvel, se não se procedeu ao registro do título translativo, o contrato de compra e venda, de doação, etc., no registro de imóveis. Sem tal registro, não existe, juridicamente, a transferência do imóvel, visto no segundo exemplo acima. Aliás, se o contrato em questão não tiver sido celebrado mediante instrumento público, em regra não haverá sequer negócio jurídico válido de doação ou de compra e venda do imóvel, que é o primeiro exemplo tratado acima. Os depoimentos testemunhais serão irrelevantes nesse contexto, quando muito servirão para comprovar que o réu pretende ou se comprometeu a transferir o imóvel ao autor.
Nesse sentido, é que se deve compreender o artigo 406 do Código de Processo Civil, que dispõe que nenhuma outra prova pode suprir a falta de instrumento público, quando esse for da substância do ato. Nessa hipótese, a exigência de instrumento público é regra do próprio direito material. É o direito material que estabelece a forma que o ato deve seguir para que ele tenha validade. Veja, um dos pressupostos de validade do direito do negócio jurídico. Artigos 104, inciso 3º e 166, inciso 4º, todos do Código Civil. Por isso é que se afirma que o instrumento público é da substância do ato. A distinção entre normas processuais, limitadora dos meios probatórios e do convencimento judicial, por um lado, e normas materiais sobre a forma do ato jurídico, por outro, não é mero capricho teórico. É relevante para fins práticos. Por exemplo, sob o aspecto do direito intertemporal, em princípio, valem as normas processuais limitadoras de meios de prova vigentes no momento do processo, sendo irrelevantes aquelas que vigoravam na época dos fatos da causa. Em contrapartida, no que tange às normas materiais sobre a forma do ato jurídico, valem as vigentes no momento da prática da constituição do ato, sendo irrelevantes as normas em vigor no momento do processo. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui para que ele não fique demasiadamente extenso. E o próximo tópico que nós vamos tratar, está na tela aqui para os senhores, na teoria geral da prova, é a prova emprestada. Tá certo? Então por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.